Esse é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu acho que a gente está num momento único da história da humanidade, em que todos nós temos o conhecimento do mundo inteiro na palma da mão. E, muito além disso, a gente tem alguém que explica para a gente, né? Hoje tem aí a inteligência artificial. Mais fácil ainda do que procurar no Google é você ir numa inteligência artificial e fazer uma pergunta: quem foi Dom Pedro II? Né? E ele vai te explicar de um jeito muito mais simples até do que você ficar caçando aí na internet. Então, é incrível o que a gente tem hoje. E, ao mesmo tempo, é muito triste, porque mesmo com tanta oferta de conhecimento, a maioria das pessoas parece que não gosta muito do conhecimento. Parece que o conhecimento saiu de moda, né? Se a gente vê, muitas pessoas preferem entretenimento, aí, que também é ofertado de forma exaustiva, né? O que você acha sobre isso, Henrique? Você tocou num ponto bastante interessante, né? Que é essa questão de o que se tornou o conhecimento. Na realidade, como o conhecimento não é uma coisa única, existem vários tipos de conhecimento, né? Algumas pessoas, eu diria talvez a maioria, confunde certas coisas, né? Então nós chamamos, por exemplo, o senso comum, que é aquela forma espontânea de se conhecer, né? Que é o conhecimento adquirido na prática do dia a dia e que é transmitido de uma geração para outra. É onde vivem, né? Vamos dizer, residem as tradições, os preconceitos, a intolerância, os erros, suposições infundadas, decisões desastrosas e fake news. Então a gente nota que, por exemplo, o senso comum talvez não seja a melhor forma de conhecimento que existe. Outra forma de conhecimento, outro tipo de conhecimento humano que também é bastante relevante, é a questão da religião, né? E a religião, ela se baseia geralmente em mitos que tentam explicar a origem e o destino da humanidade. Isso há milhares de anos. Porém, geralmente, por se tratarem de mitos, não tem um embasamento real nisso daí, percebe? É mais como uma história que foi criada por pessoas há muitas e muitas gerações e que muita gente considera como sendo realidade e às vezes, infelizmente, não é. Outro tipo de conhecimento, o conhecimento racional. Que beleza, né? Questiona o que a gente entende por realidade de uma forma racional, para criar ideias e conceitos, né? Ele surge dessa migração do pensamento mitológico que nós comentamos a respeito da religião para o pensamento racional, né? Esse pensamento racional, essencialmente, ele é baseado no cérebro, ou seja, penso, logo existo. Mas nem sempre busca encontrar respostas. Posso dizer que o pensamento racional, ele também não é a melhor forma de conhecimento que existe, né? Aí nós cairíamos, por fim, no conhecimento científico, que é analisado e baseado em fatos cientificamente comprovados. E o que seriam esses fatos cientificamente comprovados? E, obviamente, pela ciência daquele momento. Então, um fato comprovado no tempo de Galileu não é um fato comprovado no tempo de Einstein. São coisas distintas, tá? As hipóteses, né, dentro do conhecimento científico, são comprovadas ou não através de experimentos. E não só pelo uso da razão, percebem? Então, aí reside uma diferença em relação ao conhecimento racional, né? Se eu me baseio em experimentos, esses experimentos corroborarão ou dirão que não estava certo. Então, não é somente o raciocínio humano. Houve uma experimentação, houve uma captura de fatos. Tá? A principal característica desse tipo de conhecimento científico é a base metodológica utilizada, que efetivamente não existe nos outros tipos de conhecimento, né?